Olá, caro aluno, bem-vindo ao Caiu na ESA. Vamos para mais uma aula sobre fonética. Continuaremos, falando um pouquinho sobre fonética, sobre as questões que costumam cair na prova da ESA. No vídeo anterior nós iniciamos falando de fonética, onde nós abordamos o assunto partição silábica. Falamos um pouco sobre os monossílabos, trissílabos, falamos um pouquinho dessa introdução aí e como que a banca costuma cobrar a divisão silábica na prova. Hoje nós vamos continuar ainda em fonética, tá? Vamos falar especificamente sobre acentuação gráfica, que eu acho que entre os assuntos relacionados à fonética, ortografia e pontuação é o que mais costuma cair nas provas da ESA. E apesar de que também não são muitas questões que costumam aparecer, mas sempre está lá. É provável que possa ter pelo menos uma alternativa, para que você visualize se há correção quanto à acentuação gráfica das palavras. Enfim, não vamos encher muito linguiça aqui, falar especificamente do que é importante, que é o foco na sua aprovação, ok? Vamos lá. Então nós vimos também que a gramática se divide em fonética, morfologia e sintaxe. Todos esses assuntos estão no seu edital, sendo que a parte da sintática é o que mais cai na prova, que a gente vai ver nos vídeos aí mais pra frente. Fonética estuda a formação, evolução e classificação dos sons da língua, já vimos isso também. Tá, e aqui nesse gráfico a gente visualizou quais são os assuntos que dentro da fonética a ESA costuma cobrar. Nós vimos que a acentuação gráfica é o principal. Questão de monossílabos, de sílabas, trissílabos, a divisão silábica é importante também você dar uma pegada e dar uma estudada nisso para não se confundir na hora da prova. A parte de hiato, tritongo e ditongo, você tem que conhecer pelo menos os conceitos. Você precisa diferenciar o que é um hiato, o que é um ditongo e o que é um tritongo, para que você não caia no erro, na pegadinha de perder uma questão fácil como essa. Tá. E o que é acentuação gráfica? O que basicamente é cobrado na prova da ESA? Há algumas regrinhas básicas que a gente costuma utilizar para fazer prova. Eu já falei no vídeo anterior que eu não sou professor de português, não sou formado em letras, sou apenas uma pessoa que faz muitos concursos públicos. Eu aprendi a fazer prova e a minha intuição aqui, o meu objetivo aqui é fazer com que você também seja um acertador de provas, para que você seja um sargento do Exército. Assim como eu já fui por longos 12 anos, segundo sargento de carreira, aprovado na prova do ano 2000. Hoje não sou mais, mas estou aí com esse projeto para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, beleza? Quais são as regras que a gente costuma usar para justificar o acento? Existem 3. A regra do acento diferencial, a regra da presença de um fenômeno de acentuação e a regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que é especificamente o que mais cai na prova. Então, quando você chegar numa questão de acentuação gráfica, você vai ter que relembrar e visualizar isso. Como que eu vou justificar o acento? Se é através de um acento diferencial, se há uma presença de um fenômeno de acentuação na questão, ou se vai ser uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Quais são os acentos diferenciais que existem? Então, existem 4 palavras, basicamente, onde a gente pode diferenciar através de acentos. A primeira é a palavra por. O por vai ter um acento circunflexo se ele for um verbo. Se ele for uma preposição, ele não vai ser acentuado. O exemplo ali, vou pôr aqui, no sentido de colocar aqui. Vou pôr o copo aqui. Vou pôr a caneta ali. Vou pôr o meu caderno de questões aqui. Já se for uma preposição, ele não leva acento. Vou por aqui. Você está dando uma ideia ali que ele vai por aquele lugar ali. Tá? Ele não vai colocar no lugar, não. Ele vai em direção a um lugar por um determinado itinerário, por exemplo. Então, diferencial, por verbo, de por preposição, é a primeira regra de acento diferencial. A segunda regra é para a palavra pode. O pode no passado é acentuado com circunflexo. Pode, no presente, não tem acento. Lê-se pode, pode e pode. Pode ser que ele venha hoje. Pode ser que ele passe na prova. Presente. Pode, no caso, seria para usar para alguma estrutura de uma frase no passado. Como pôde isso acontecer?
Como pôde ele não passar na prova, já que ele estudou tanto? Percebeu a diferença? Então, só prestar atenção nessa situação. Pôde, acentuado com circunflexo para circunstâncias no passado, pode no presente ele não vai acento. Os verbos ter e vir e os seus derivados, conter, reter, entreter, convir, advir e sobrevir, recebem acento diferencial de plural na terceira pessoa do plural. Veja o exemplo ali. Ele tem, eles têm. Então, no singular, ele tem, não vai acento. Já quando vai para o plural, eles têm, acentua-se. Ele vem, eles vêm. Mesma situação. Prestar atenção que os derivados de ter e vir levam acento sempre. Mas como assim? No singular, eles vão receber o acento agudo, ele mantém. Já no plural, eles mantêm, será acentuado com o chapeuzinho, o acento circunflexo. Mesma coisa ali, mais um exemplo, intervém. No singular é acentuado com um acento agudo, eles intervêm, acentua-se com o acento circunflexo. Mas sempre lembrar que esses derivados do ter e vir, eles sempre vão levar acento, que vai diferenciar é o singular e o plural e o acento agudo ou circunflexo. Tá beleza? Então essa é a terceira aí, regra de acento diferencial. E a segunda regra nossa seria os fenômenos de acentuação. Bom, chegou na questão, não há nenhum tipo de circunstância que pede um acento diferencial. Bom, vamos analisar se há algum fenômeno de acentuação na questão. O primeiro fenômeno que existe é relativo aos ditongos abertos, eu, oi, ei. A gente coloca um mnemônico ali para você se lembrar na prova. Eu olhei, Eu olhei para a menina, eu olhei para a prova e vi que não sabia nada. Então, acentua-se os ditongos abertos, eu, el, oi, ei seria a leitura correta, mas somente nas oxítonas. Por exemplo, herói, chapéu, escarcel, coronéis. Lembra que o acento do ditongo aberto nas paroxítonas ele caiu com um novo acordo ortográfico. Antigamente a palavra ideia, por exemplo, ela era acentuada, mas com a reforma ortográfica ela deixou de ser, porque ela é uma paroxítona e as paroxítonas terminadas em ditongo aberto não acentuam-se mais. O mesmo exemplo seria heróico. Heróico antigamente acentuava-se, hoje não leva mais acento. Então lembre-se dessa regra porque é recente a mudança do acordo ortográfico e pode ser que a banca queira pegar você aí por engano, tá? Então acentua-se os ditongos abertos el, oi, ei apenas nas oxítonas. Bom, a segunda regra do fenômeno de acentuação é acerca dos hiatos tônicos com as letras U e I. Acentuam-se o U e o I dos hiatos tônicos quando formarem sílabas sozinhos ou com S, vierem após vogal diferente e não vierem antes de NH. Então essas três circunstâncias elas são simultâneas. Então, para acentuar o U e o I em sílaba sozinho, ele precisa estar em sílaba sozinho ou com um S, ele precisa vir após uma vogal diferente e não pode estar antes de NH. Rainha, por exemplo. Rainha não vai acento por conta dessa regra número 3. Ele vem antes de NH, então não leva acento. Vamos ver alguns exemplos. Luiz, olha só, o I sozinho ou seguido de S. Luiz com Z não leva acento porque ele é seguido de Z. Juiz, a mesma coisa. Juízes vai acento, porque na separação silábica o I vai ficar sozinho. Ju, I, Zes. Por isso leva acento. Mesma situação, faísca. Faísca. Vai levar acento porque o I, o hiato, vai ficar sozinho. Baú, mesma situação. Fluido, quando for relacionado a líquido, ele é fluido. Então ele não leva acento. Se ele for o verbo fluido, o estudo não havia fluído bem. É um verbo, de fluir, Aí leva acento. Atenção para as palavras gratuito, circuito, fortuito, intuito, que são paroxítonas. A gente costuma falar gratuito, circuito, fortuito, intuito, mas não é assim, porque elas são paroxítonas. Então a pronúncia correta é gratuito, circuito, fortuito, intuito. Sendo assim, elas não levam acento, porque elas não são hiatos no caso. Atenção também para as palavras feiura, baiuca. Essas antes do acordo ortográfico elas eram acentuadas, hoje não são mais porque são ditongos decrescentes. Guaíba continua acentuada porque ela é um ditongo crescente. Guaíba. Percebeu?
Feiura não leva acento porque é um ditongo decrescente, assim como baiuca. Mais uma regrinha para você guardar. A terceira regra aqui, no caso dos fenômenos de acentuação, são os hiatos tônicos, o, e. Antigamente, voo, né, era acentuado. Hoje, essas palavras repetidas aí, elas não levam mais acento, né? É o caso de coo, perdoa, eles leem, eles revêm. Então, não levam acento. Lembrar, essas palavras repetidas também caiu com acordo ortográfico. E as nossas regras aqui das paroxítonas, né? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, as oxítonas acentuam-se as terminadas em o, a, e e em, tanto plural como em singular. Aí tem um mnemônico aí para você se lembrar na hora da prova. Organização dos Estados Americanos em. Então, oxítonas acentuam-se as terminadas em Organização dos Estados Americanos em. O resto não leva acento. Paroxítonas, todas são acentuadas. Mas como assim, Everton? Sim, todas são acentuadas, menos as terminadas em A, O, E, AM, EM e NS. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, sugiro que você leve para sua prova essa regrinha básica aí, que vai te ajudar a matar muita questão. Todos os monossílabos tônicos terminados em A, O, E, As, Os, Es levam acento. É o caso de dá, vas, né, pés, lê, pó e nós. Ok? Monossílabo e tônico, então, eles são acentuados. Então agora vamos analisar uma questão da ESA de 2008. Assinale a alternativa que a regra de acentuação não se refere a nenhuma das seguintes palavras: gênero, também, você, já e saúde. Então ela pede para que você identifique entre as alternativas aquela que não se refere a nenhuma dessas palavras aqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer é analisar, né, o que é a palavra gênero, o que é a palavra também, o que é a palavra você, né, por que elas são acentuadas, né, por que motivo? Vamos lá? Então, gênero, a palavra gênero é uma proparoxítona, por isso que ela leva acento. Você sabe que a palavra proparoxítonas todas são acentuadas. Então você vai ter que ler as alternativas e verificar se ela se encaixa em alguma delas. A palavra é acentuada porque é uma oxítona? Errado. A palavra é acentuada porque é uma oxítona? Também não. A palavra é acentuada por conter um U? Não. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E? Errado. A palavra é acentuada porque é uma proparoxítona? Sim. Também é uma oxítona terminada em EM. E aí você vai procurar nas alternativas. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em EM? Sim. Então risca a questão. Você é uma oxítona terminada em E. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em A? Não. Letra C. A palavra é acentuada por conter um U? Errado. Letra D. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E? Correto? Correta questão. Já é um monossílabo tônico terminado em A. Vamos ver as duas que restam. Letra B. A palavra é acentuada porque é uma oxítona? Errado. A palavra é acentuada por conter um U? Também é errado. Então não marque essa questão. Saúde. Saúde é um hiato tônico, né? Acentuado, um U em sílaba sozinho, ele recebe o acento. Letra B. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em A? Errado. A palavra é acentuada por conter um U tônico? Isso aí. Isso é questão correta, letra B. Mais uma questão de acentuação gráfica da ESA de 2012. Assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelos mesmos motivos dos existentes, respectivamente, nas palavras cosméticos, laboratório e países. Os acentos gráficos das palavras abaixo estão omitidos. Ou seja, então, nas alternativas, né, a banca não colocou os acentos. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar, né, o que as palavras em destaque são. Cosméticos, ela leva acento porque é uma proparoxítona. Laboratórios, ela leva acento porque é uma paroxítona terminada em tom crescente. E países é um hiato. Aí você vai analisar item por item. Ilusório. O que é a palavra ilusório? Ilusório não leva acento. Ela não é uma proparoxítona. Então a primeira coisa que você tem que fazer, já que né, respectivamente, é na ordem das palavras do enunciado, né? Cosméticos, laboratório e país. Ou seja, tem que ter uma proparoxítona, tem que ter uma paroxítona terminada em tom crescente e tem que ter um hiato na alternativa correta. Então a primeira coisa, você vai nas alternativas e vê qual delas aqui que tem uma proparoxítona logo no início. Ilusório é? Não, ilusório não é. Então cai fora. Paráfrase é? Paráfrase é, pode ser. Rubrica é? Não, rubrica não. Não é rúbrica, é rubrica. Rubrica é uma paroxítona. Então, risca ela. Catástrofe. Catástrofe pode ser? Sim, é uma proparoxítona.
Misântropo. É misântropo ou misantropo? É misantropo, o correto da pronúncia dessa palavra, então risca ela. Então as alternativas A, C e E, elas já caem fora da questão. Vai para a segunda. Né? Das que sobraram, sobrou só a letra B e letra C. Olha só, arrogância. Arrogância leva acento? Sim, leva acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Metonímia, mesma situação, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então não consegui anular mais nenhuma alternativa. Aí vamos para a última palavra de cada item. Da letra B, saúde. Saúde é um hiato, é igual países. Então a nossa questão correta já é a letra B. Então gratuito, como a gente viu na explicação, é uma paroxítona, não leva acento. Tá? É gratuito, não é gratuito. Então cai fora, a alternativa correta, letra B. Mais uma questão da prova de 2013. Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra sótão. Sótão, segundo a banca, é uma paroxítona terminada em ditongo. Então você vai ter que achar nas alternativas aonde tem ditongo. A gente olhando aqui rapidamente, só fáceis tem um ditongo. Ok? Então a próxima questão é da prova de 2013. Assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal. Então vai ter que procurar na sílaba tônica uma vogal nasal. E o que é uma vogal nasal, Aqui a gente trouxe uma explicação rápida aqui para você entender. A diferença é simples. Vogais orais são chamadas orais porque quando são produzidas, o ar vem dos pulmões e sai totalmente pela boca. São elas A, E, I, O, U. Exemplos de palavras somente com vogais orais: bola, faca, porta e bolacha. Vogais nasais são chamadas nasais porque, quando são produzidas, o ar passa pelo nariz, resultando um som anasalado. Sabe quando a gente fica meio fanho, quando está engripado? São as vogais que acompanham os fonemas MN e NH e a vogal AN. Portanto, são as vogais das sílabas Ma, Me, Mi, Mo, Mu, aquelas sílabas todas ali. Exemplo de palavras com vogais nasais: ontem, tem duas vogais nasais ali, o O e o N, o O que acompanha o N e o E que acompanha o M. Mola, maçã, unha, mamãe, convite, novo, banco. Viu como parece que a gente fica meio fanho? Isso é uma vogal nasal. Quando ficamos resfriados, com o nariz entupido, as vogais nasais ficam alteradas porque a obstrução nasal altera ou impede a passagem do ar pelo nariz. As vogais orais não se alteram. Aperte o nariz, diga esses pares de sílabas e observe a diferença. Pa, ma, an, ba, ban. Se você não nota a diferença, é porque está jogando ar para o nariz também nas vogais orais. Então, conseguiu perceber a diferença? Então vamos analisar a questão. Assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal. Alemã, viu ali a vogal nasal an. Ombro, vogal nasal acompanhando o M, a letra O. Penumbra, vogal nasal também no U, acompanhando o M. E elefante, mais uma vogal nasal acompanhando o N. Então a questão correta, letra A. Beleza? Então por que as outras não são? Olha só, letra B. Em imã, a vogal nasal não está na sílaba tônica. Até tem uma vogal nasal A, mas a questão que é a vogal nasal na sílaba tônica. Então imã está fora. Letra B, letra C. Em andar, a vogal nasal não está na sílaba tônica, assim como em combate e cambada. Até tem a vogal nasal an, só que não está na sílaba tônica. Andar, sílaba tônica é dar. Mesma coisa, combate, sílaba tônica ou M, acompanhando o M, mas a vogal nasal, acompanhando o M, mas a sílaba tônica é combate. Mesma coisa, cambada. Percebe que há a vogal nasal, mas elas não estão na sílaba tônica. Letra D. Em inchado, a vogal nasal não está na sílaba tônica, assim como em empresa. Inchado, empresa. Então está fora. Letra E. Em plantio, a vogal nasal não está na sílaba tônica. Plantio, plantio. Percebeu? Todas têm vogal nasal, mas não está na sílaba tônica, como a questão pede. E a última questão, 2016. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Letra A. Parabéns é oxítona, albus é uma paroxítona. Então risco a questão. Exército é uma proparoxítona, jockey é uma paroxítona.
então já está fora também. Hífen é uma paroxítona, também é uma oxítona. Chapéu é uma oxítona e herói também é uma oxítona, então as duas são oxítonas e acentuam-se porque são terminadas em tom aberto. Então essa é a nossa alternativa correta, né? Lápis é uma paroxítona e país é um hiato. Ok? Então era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí ter ido meio rápido, é que a gente vai com foco realmente no objetivo. Nas descrições eu vou deixar uma relação de materiais com mais questões para você exercitar. Também há ali o link do nosso material de questões comentadas, né, somente de português. Lá a gente aborda 90 questões, desde as provas de 2008 até 2019. Então são devidamente comentadas, com várias teorias, com muita dica. Eu acredito que seja um diferencial na sua preparação você pegar esse material de português e estudar especificamente por questões comentadas. Ali você consegue perceber como a banca aborda cada questão, né, quais são as questões que geralmente mais aparecem. Enfim, era isso aí, bons estudos, grande abraço.